Você já passou por momentos difíceis na sua vida que você não sabia o que fazer, como fazer, ou a quem procurar para te ajudar? Pois é, durante a nossa vida nós passamos por diversos problemas e alguns desses problemas nós não sabemos discernir a quem recorrer. Em Mateus capítulo 8, versículo 26 e 27, tem uma passagem bastante interessante. Assista esse vídeo até o final, Deus vai falar com você. Já deixa o seu like e lá no finalzinho, se você gostar, se inscreva no canal. Quem é este homem? Quem é este socorro? E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos, eles estavam no meio do mar da Galileia. Eles estavam atravessando uma grande tempestade. É bem verdade que quando eles começaram a atravessar o mar, não existia nenhuma tempestade. O mar estava calmo, o mar estava tranquilo, por isso eles acharam seguro navegar naquele mar. Mas, no meio da caminhada, no meio do percurso, a tempestade chegou. É assim que acontece na nossa vida. No meio da caminhada, no meio do percurso, a tempestade chega. E quando ela chega, ela nos apavora, ela tampa a nossa visão, não nos permite ver as saídas das situações e muitas pessoas acabam tomando saídas precipitadas. E o medo na tempestade, e principalmente nessas tempestades da vida, ela é algo real, cotidiano na nossa vida. Agora, como sair disso tudo? Como se livrar desse medo e tomar ações, atitudes que me faz sair dessa tempestade e sair vitorioso? Nós estamos enfrentando e numa sociedade em que enfrenta diversos problemas emocionais. Nós estamos em uma sociedade que milhões de pessoas estão com problemas psicológico, emocional. Uma sociedade doente. Como tratar essa sociedade? Como tratar esses problemas? Como buscar um refúgio para essas pessoas que estão emaranhadas nessas tempestades da vida e às vezes não conseguem sair? Circunstâncias e tempestades espirituais vêm sobre nós. Nós vivemos uma época em que enfrentamos tempestades espirituais de ordens gigantescas e às vezes nós nos perguntamos, será que nós vamos conseguir vencer essa tempestade? Nós vamos conseguir passar por essa tempestade espiritual? Essas pessoas, esses homens estavam, esses discípulos estavam numa situação como essa. De repente, a situação, o ambiente fez com que eles reagissem de uma forma emocional que eles não reagiam. Veja, a solução estava lá. Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. A solução estava no barco. Mas nesse primeiro momento eles não viram a solução, eles não procuraram no local certo, eles não conseguiram fazer isso. E por quê? Muitas vezes a nossa condição emocional não nos permite ver essas saídas, as saídas corretas da vida. E aí é aonde muitos ficam procurando
em determinados locais, em determinadas situações e acabam enrolando muito mais a sua vida. Quanto tempo eles perderam naquele desespero de manter o barco seguro contra uma tempestade que eles não tinham domínio? Nós enfrentamos situações espirituais e circunstâncias espirituais que nós não conseguimos vencer sozinhos. Você pode até tentar, mas nós não conseguimos vencer sozinho. 3 lições da tempestade. Primeiro, a presença de Jesus não impede a tempestade. Você estar com Jesus, você viver com Jesus, você levar uma vida de oração, de jejum, consagração. Esses homens eram discípulos de Jesus e eles estavam com Jesus em todo o tempo. Eles andavam com Jesus. Mas o fato de Jesus estar ali, pessoalmente no barco, ou de eles andarem com Jesus, de eles levarem e terem uma comunhão com Jesus, não os impediu de viver uma tempestade. Ou seja, aplica isso na nossa vida, na minha e na sua vida. Vai ser mais fácil. E às vezes vai ser mais difícil, quando nós não vemos a solução ao nosso lado. Mesmo com Jesus no barco, a tempestade veio. Estar com Jesus não significa ausência de problemas, meus irmãos. Quantas pessoas estão sendo enganadas de diversas formas, porque muitos apontam a solução como Jesus. Como sendo Jesus. Muitos vendem um evangelho que não é o evangelho da cruz, não é o evangelho ensinado por Jesus. E aí pensa que pelo fato de estarem com Cristo, pelo fato de estarem com Jesus, de serem evangélicos, não terão problemas. Terão problemas. O próprio Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição. Mas aí há uma diferença. A última palavra é a de Jesus. Nós temos que entender que, embora isso não vai impedir que eu não tenha problema, eu tenho que compreender que Ele é a nossa segurança. Nós temos que clamar, nós temos que confiar no que está lá no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Descanso. Mas nós precisamos aprender a confiar nele. E quando a tempestade vier, não significa que você não confie em Jesus. Significa que você é um ser humano. Significa que você vai viver determinados problemas para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. O medo revela nossa fé pequena. Foi assim que aconteceu. Esses homens estavam com medo ao verem a força do vento, a bravura do mar. Eles temeram por sua vida. Natural, esses homens eram natural. E quantas vezes isso não aconteceu conosco? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu inúmeras vezes. E a pergunta é, por que vocês estão com medo? A mesma pergunta que Jesus fez. Por que vocês estão com medo? Por que temeis, homens de pouca fé? É a pergunta de Jesus. Por que nós estamos com medo? Por que você está com medo de enfrentar esse problema que diante do seu Deus, diante de Deus, ele não é exatamente nada? Medo muitas vezes revela a falta de confiança na soberania de Deus. A fé não é a ausência de medo, mas a decisão de confiar mesmo em meio ao medo. O que você vai decidir? Confiar ou ter medo? Ou, embora com medo, você decida confiar. Decida hoje confiar, decida hoje entregar o teu caminho para o Senhor. A fé pequena foca na tempestade. E a fé firme foca em quem está no barco. Quem está no barco? Jesus está no barco. Quantas vezes, movido por uma fé pequena, nós focamos na tempestade que está à nossa volta. O mundo está caindo à nossa volta.
Deus está do nosso lado, Deus está aqui, era o que estava acontecendo lá. A tempestade estava destruindo tudo, perto de destruir o barco, de virar o barco e ali eles morrerem. Eles estavam focados, primeiramente, na tempestade, assustados e tentando solucionar o problema. Jesus estava lá no barco. Jesus estava lá no barco, quietinho, dormindo. Jesus tem autoridade sobre o impossível. Jesus não apenas acalma a tempestade, ele fala com autoridade sobre a natureza. Ele é soberano. E ele mostra a sua soberania sobre a criação, sobre aquilo que ele criou, ordenando que a tempestade parasse, ordenando que todo aquele mar revolto se aquietasse. Levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aleluias. Quando nós decidimos chamar Jesus para a situação, ele se levanta. Ele não é um invasor. Aprenda isso. Ele não vai invadir. Ele não vai tomar as rédeas da situação por você. Ele precisa ser convidado a agir. E ele esperou. Até que a última opção dos desesperados no barco foi: não tem jeito, nós temos que acordá-lo, nós temos que chamá-lo para a situação. O milagre gera admiração e a pergunta foi: quem é este? Olha, quanto tempo que eles andavam com Cristo. Mas a pergunta deles é: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, meus irmãos? Que o vento e o mar lhe obedecem. Aleluias. Glória a Deus. Jesus é mais do que um mestre, ele é o Filho de Deus, é o Senhor de todas as coisas. Ele não apenas acalma a tempestade, o vento, mas ele acalma a nossa alma, ele tranquiliza a nossa alma. Aquela alma abatida, desesperada, angustiada, Deus tranquiliza. A bonança em toda aquela situação, a bonança, o mar se acalmando, o vento silenciando, trouxe tranquilidade à alma daqueles homens, dos discípulos. Ah, meus irmãos, se nós compreendêssemos o quanto Cristo está disposto a nos fazer tranquilos, a nos fazer repousar sobre pastos verdejantes. Aleluias. O barco da sua vida está em boas mãos. Convide Jesus, chame por ele. Procure ele. Ele está no barco da sua vida, ele está aí. Confie. Confie. Fielmente ele vai fazer. E eu reforço, não apenas acalma a tempestade, mas ele acalma a nossa alma, ele nos dá tranquilidade, ele nos traz segurança. Você está passando por um momento difícil? Você está passando por situações que não foram planejadas na sua vida? Tranquilize-se. Hoje você vai chamar Jesus. Você vai orar assim comigo: Jesus, eu quero o Senhor tomando conta desse problema. Eu quero o Senhor no meu barco. Eu quero o Senhor guiando. Eu quero o Senhor solucionando. Eu quero o Senhor acalmando essa tempestade. Eu quero o Senhor tomando conta da minha vida. Eu quero o Senhor tranquilizando a minha alma, os meus sentimentos. Acalmando aquilo que me perturba.
Deus abençoe a sua vida, reflita nessa mensagem, reflita nessa palavra, compartilhe com mais alguém, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, lives e vídeos que são publicados aqui diariamente.